Atenção, a nossa próxima atração é uma produção independente. As informações e opiniões nela expressas são de total responsabilidade da produtora. Glória, glória a Deus. Nós estamos aqui mais uma vez para glorificar o nome do Senhor da glória, dizer que o Senhor é santo, que é maravilhoso, que este Deus tremendo, que proporciona para nós dias maravilhosos, dias em que há a bênção de Deus. Ele quer, amado, que todos os dias sejam para nós dias de vitória. Todos os dias o Senhor quer alegria, Ele quer que nós estejamos felizes, alegres, porque Ele é amor. E, portanto, meu querido, se tem algum mal, se está passando algum mal, é consequência de pecado, é consequência de erro, mas Deus, na realidade, Ele quer te abençoar, Ele quer te dar a vitória. Quero dizer para você que você é bênção de Deus. E este é um programa Luz e Vida ligado no eterno. Então, amados, é com você, o teu amor. Hoje só depende de você ser feliz. Hoje só depende de você viver as bênçãos de Deus para nossas vidas. Só você é que tem tudo em tuas mãos. Com você está a iniciativa. É como se você estivesse no meio de um jogo de basquete e você estivesse com a bola na mão e faltasse apenas 2 segundos para terminar. Você decide, ou você passa a bola para outra pessoa ou você vai arriscar a cesta. E se você arriscar e acertar, você tem glórias, mas se você errar, você vai ter as dificuldades e as vaias. É você que decide. Na vida não é diferente, meu amado. É você quem decide o que você vai fazer, o que você faz com aquilo que o Senhor entregou em tuas mãos. Só depende de você. Só depende de você, não depende de mais ninguém. Só você é capaz de poder dar o brilho na tua vida, do jeito que você quiser viver. Então eu quero dizer hoje para você que você é bênção de Deus e que tudo está na tua mão e depende de você. Você está no controle, meu amado. Você está no controle de todas as coisas para a honra e glória do nome do Senhor. Quero convidar você para que você possa abrir comigo, se você tem uma Bíblia, abre comigo no livro de Gálatas, capítulo 5, e nós vamos ler alguns versículos. Ontem, pela manhã, eu estava falando aqui a respeito deste mesmo assunto. Eu vou ler para tornar a pegar o fio da meada e nós vamos continuar no ensino para a honra e glória do nome do Senhor. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, ele diz assim na sua palavra: digo, porém, andai pelo Espírito e não haver de cumprir a cobiça da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis, mas se sois guiados pelo Espírito, não andeis debaixo da lei. Aleluia. Eu quero ler até aqui, se preciso for, vou continuar lendo para que te dê entendimento. Hoje pela manhã eu estava falando nas 3 formas que somos, nas 3 separações que somos, corpo, alma e espírito. O corpo não temos dificuldade de conseguir saber qual é, porque este que é o corpo visível, é o que nós temos. A confusão ela está na alma e no espírito. A alma é tudo aquilo que é a minha vontade, tudo aquilo que eu penso, todos os meus desejos, tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu gosto, isto é alma. E o espírito que é? O espírito é algo mais elevado, é algo do sobrenatural, é algo do Criador, é algo de Deus, é algo do sobrenatural. Por exemplo, um exemplo de amor. Eu amo o meu filho, eu amo a minha esposa.
Isto é a alma. Eu estou no meu querer, na minha vontade. Agora, tem algo além disso, que é o Espírito. E o Espírito, eu amo a Deus, assim como Deus me ama. Algo que eu não vejo, mas eu creio que Ele existe, que me criou e que Ele que me dá essas outras duas partes. Ele é que me dá o corpo e Ele que me dá a alma. E estas três partes, eles vão justar a conta com Deus. Quando nós passarmos desta vida, da vida da matéria para o mundo espiritual, nós vamos viver um outro momento. Nós temos vida após esta morte, porque na realidade o homem ele não foi feito para morrer. O homem ele foi feito para viver eternamente, mas ele desobedeceu e ao desobedecer a morte entrou. E esta morte, hoje, na realidade, ela não existe mais. A morte espiritual que eu estou falando, mas o nosso corpo, ele continua morrendo. O nosso corpo, ele continua morrendo, mas não existe mais a morte espiritual. Há uma passagem deste corpo matéria para o mundo, para um corpo espiritual. Neste corpo espiritual vai acontecer duas coisas com este corpo espiritual. Ou ele é um corpo glorificado ou é um corpo amaldiçoado. Este corpo glorificado vai para junto de Deus, e aquelas pessoas que fizeram as coisas boas, que aceitaram a Jesus como seu Senhor e suficiente Salvador, que creram que há um Criador, não há uma evolução, mas há uma criação. E a segunda parte é a daquela que você não tem o corpo glorificado, mas existe uma separação deste corpo espiritual para o inferno, para Satanás e seus demônios. Essas são as duas etapas, só existe essas duas maneiras de caminharmos em Cristo Jesus. E aqui ele está falando desta parte da cobiça da carne, e toda vez que a palavra de Deus ela fala na carne, ela está falando da matéria. E todas as vezes que ela fala de espírito, ela está falando deste mundo espiritual, do Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus, e não do espírito do homem. Muitas vezes, quando a palavra de Deus ela quer escrever espírito de homem, ela escreve o espírito com o E minúsculo. Agora, quando é escrito com E maiúsculo, é Espírito de Deus. E aqui ele está dizendo que as duas coisas, elas são contrárias umas às outras. É que tem o pecado e nós temos esta vontade que milita, a vontade do desejo, e normalmente esse desejo ele é danificado. Por exemplo, sexualidade. Existe, sexo é de Deus. Deus é bênção de Deus para nossas vidas, sexualidade. Então essa sexualidade, ela é bênção, que hora que ela é bênção de Deus e que hora que ela é maldição? É o sexo antes do casamento, fora do casamento. Então, se há um sexo fora do casamento, é uma maldição. Mas se ela é dentro do casamento, de amor e fidelidade, é bênção de Deus. Então, eu estou em bênção de Deus. Quando você vai diante do sacerdote e você jura fidelidade, é fidelidade para com Deus. É fidelidade, aquela fidelidade que você está dizendo que você vai apenas viver apenas com aquela mulher, com aquela pessoa. Se você o fizer com uma outra pessoa, você cometeu adultério. Se você cometeu fora do casamento e você é solteiro, você está cometendo fornicação. Isso não é agradável a Deus, não é segundo os seus mandamentos, segundo aquilo que Deus tem para nossas vidas. Então, isto são as duas coisas que a vontade milita, que a carne milita contra o espírito. É neste sentido que se está falando. E é como ele diz: digo, porém, andai pelo espírito, e não a vez de cumprir a cobiça da carne. Ele está dizendo que nós devemos andar de acordo com aquilo que Deus determinou para nossas vidas. O que Deus determinou para nossas vidas? Os 2 mandamentos. Que ele pegou os 10 mandamentos e transformou em apenas 2. Quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro mandamento. E o outro semelhante a esse é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Quando você vai cumprir esses mandamentos, você vai honrar e respeitar isso aqui. E ele está dizendo que você deve andar pelo Espírito.
Então, andar pelo Espírito é andar de acordo com as normas e as regras que Deus determina para que nós possamos viver. Agora, quando nós andamos fora destas regras, nós vamos andar na carne. E a carne ele vai nos levar a querer duas mulheres, a olhar para uma mulher e cobiçar, achar ela bonita, mesmo você sendo um homem casado, aí nós estamos fora dos princípios bíblicos, dos princípios do mandamento do Senhor. É neste sentido que ele está falando aqui, que a carne milita contra o Espírito, que o Espírito ele quer que você faça coisa boa, que você faça correto, mas a carne ela deseja, e pecado não é ruim, pecado é bom, pecado é gostoso, mas você não deve fazer, você deve ter o quê? Domínio próprio. E quando você tem esse domínio próprio para não cumprir os desejos, a concupiscência da carne, aí sim você está andando em espírito. Amém? Então, para que você compreenda, no versículo 17 de Gálatas 5, ele diz assim: porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, nesse sentido que eu falei, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Muitas vezes a minha vontade é olhar para uma linda mulher, mas eu tenho que olhar com o olhar de que ela não é minha. A minha, eu me casei com ela e jurei fidelidade para ela e vou permanecer com ela. Mas a outra é de uma outra pessoa, é de um outro semelhante a mim, um irmão que eu tenho que amar como amar o teu próximo como a ti mesmo. E quando eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu vou respeitar que aquilo não é meu, é dele, é para ele. Então eu vou cumprir o mandamento de amar o meu próximo como a mim mesmo. E eu vou então honrar e respeitar. E por isso eu não vou desonrar nem aquela pessoa, nem o outro, porque aquela pessoa é de um outro ser e não é meu. Eu não posso querer ou cobiçar aquilo que não é meu. E o 18 ele diz assim: mas se sois guiado pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Ora, a lei é tudo isso que eu estou falando para você, que é o mandamento, é o que diz para você o que você deve e o que você não deve fazer. Isto é lei. Mas quando você vive sobre o Espírito, o que vai acontecer? Você vai viver em amor. Em amor, respeitando, honrando as pessoas e glorificando o nome do Senhor da glória. Aí você está vivendo em espírito. Ao viver em espírito, você não está mais vivendo segundo a carne, segundo aquilo que você deseja e quer, mas você tem controle de si mesmo. Você tem um espírito, e o Espírito Santo de Deus, e ele quer a santidade, e você vai começar a viver em santidade. E ao viver em santidade é obedecer. É obedecer, e não apenas a lei, ela vem apenas para me mostrar o certo e o errado, mas o amor, o Espírito, ele vem me trazer o discernimento do amor, e que eu devo viver pelo amor, que é o que nós devemos estar segundo a palavra do Senhor. Esta lei, ela só mostra o certo e o errado, mas o amor, ele me mostra o perdão, o entendimento, a sabedoria. O 19, ele continua dizendo assim: ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia. E ele vai continuando falando, essas são as obras da carne, são esses desejos maléficos que vêm em nossa mente e que quer nos levar para o outro lado, que não é o lado santo, quer nos levar para o lado da prostituição, para o lado do erro. E se nós dermos vazão a essa mente, a esse desejo, nós vamos começar a produzir estes frutos, que não são fruto do Espírito, mas são fruto da carne. Então, esses frutos da carne são a prostituição, o desejo pela outra pessoa, que não é minha, mas eu fui e não obedeci e busquei a fazer. A impureza, quando eu tenho esse desejo de prostituição, eu começo a praticar algo impuro dentro, no meu corpo, porque o meu corpo é um corpo santo. O Senhor da glória, ele nos salvou e nos libertou e ergueu
no terceiro dia um templo. E esse templo que Jesus estava falando que iria erguer em 3 dias, este é o nosso corpo. Então, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ele vem viver em nós. Em 2 Crônica está escrito que eu virei e habitarei em vós. Eu habitarei no teu coração. Eu habitarei em você. Se o meu povo, que se chama por meu nome, orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então viremos e habitaremos nele. Nós estamos falando deste corpo santo. Então, a impureza, se nós começamos a viver desta forma, nós estamos impuros. Nós praticamos algo no nosso próprio corpo e esse corpo ficou impuro. A lascívia. Lascívia é todo o desejo do mal. É tudo aquilo que nós desejamos que não é nosso, mas que alguém praticou, falou alguma coisa que não agradou o nosso coração e nós então ficamos com um desejo lascívio. Nós tivemos raiva, nós tivemos ódio da outra pessoa. Então é isso que ele está dizendo. A idolatria, no versículo 20, mas a idolatria, a feitiçaria, a idolatria o Senhor, ele nos ordena, ele diz que nós não devemos fazer imagem de escultura para que possamos adorar. Nada de prata, de ouro, de nada de pedra que nós pudéssemos adorar. Mas as pessoas colocam isso e nós olhamos e reverenciamos, estamos idolatrando. Mas também idolatria não é só isso. Idolatria pode ser um time de futebol que você idólatra, que você gosta dele e que você acaba sendo de tal forma que você tem tudo dele. A xícara é dele, o prato é do time de futebol, a toalha é do time de futebol, a cama que você dorme é do time de futebol, a camisa, a roupa que você veste é do time de futebol. O que acontece? Você está idolatrando aquilo. Tem uma pessoa que é teu ídolo, que você vai então dizer, olha, eu tenho um ídolo, o meu ídolo é o fulano de tal. Isso é idolatria, pegar uma pessoa e colocar. Um exemplo, Neymar, se você é santista lá, o Neymar é meu ídolo, então fulano de tal, outro músico e qualquer uma outra coisa. Isso aqui fere a santidade, fere a integridade de Deus. Deus não se agrada disso. Então, amados, se você tem esta situação, você está fora dos princípios bíblicos, dos princípios daquilo que o Senhor, ele quer para você. Então, esta idolatria não é só a imagem de escultura, mas é aquilo que tu coloca no teu coração, muitas vezes acima de Deus, acima do Senhor, ou aquilo que divide com Deus a sua glória. Isso nós chamamos de idolatria. A feitiçaria e as inimizades das contendas. A feitiçaria é tudo aquilo que você não é exatamente lá na Umbanda e todas as quibandas e todas as bandas lá do outro lado. Não é exatamente aquilo você fazer alguma porção que vá fazer mal para outra pessoa. Um pecado de feitiçaria é você falar mal da outra pessoa, é você falar pelas costas da outra pessoa, é você falar mal dele. Isto é um pecado de feitiçaria. Então é como se você estivesse fazendo aquela simpatia para aquela pessoa. E você, como por exemplo, pegar o nome de uma pessoa e colocar na boca do sapo, pegar uma pessoa e colocar lá no cemitério, e várias das coisas que se tem por aí para dizer. A mesma coisa que você não faz isso, mas se você fala mal do seu irmão, do seu semelhante, se você fala mal dele, se você murmura, você está fazendo um pecado de feitiçaria. É como um pecado de feitiçaria. As inimizades que traz contendas é você ficar com raiva da pessoa que falou algo de você, e aquilo gera contenda, gera discórdia dentro da igreja, dentro do lugar onde você está, no seu meio. Você é de mal com várias pessoas, você está de mal com seu tio, de mal com seu pai, de mal com sua irmã. Eu tenho tantos anos que eu não falo com fulano. Isto é algo
que o Senhor não se agrada de maneira nenhuma. Então você é alguma pessoa que tem uma inimizade, está de mal com uma pessoa, porque ele me prejudicou. Então você não tem amor o suficiente para perdoar. Você não tem o perdão, você não tem o dom de perdão. E muitas vezes este pecado ele é tão terrível, tão maligno em nossas vidas, que ele prejudica o nosso próprio corpo. Muitas pessoas que são muito rancorosas, que não liberam perdão para ninguém, normalmente essas pessoas elas sofrem de uma doença, que é a característica dessas pessoas. Uma pessoa que está com câncer, por exemplo, é uma doença maligna que te leva a isto. É uma pessoa muito rancorosa, uma pessoa com... ele diz assim, tem um gênio ruim. Fiz alguma coisa para ele fica de mal, ele quer matar, ele quer torcer o pescoço, ele quer fazer alguma coisa, ele não tem perdão, não é amoroso, ele não libera perdão facilmente, ele guarda rancor, e esse rancor ele faz mal ao coração, e isso produz, ele guarda uma energia negativa no seu corpo de tal forma que isso gera um tumor maligno, e ele continua com aquela raiva presa em si mesmo, que ele começa a apodrecer por dentro. As suas células ficam de tal forma, com uma pressão tão alta por essa raiva, por esse rancor, por não liberar perdão para ninguém, que torna-se uma doença. E essa doença chama-se câncer. E numa família, às vezes ela vem de pai para filho, porque ele aprendeu, ele viu, eles são assim, eles são dessa maneira, e aí o que acontece? Essas pessoas acabam se tornando pessoas deste modo, pessoas que estão rancorosas, e por isso elas ficam doentes, por isso elas ficam com uma dificuldade tremenda para poder vivermos na harmonia de Deus. A harmonia de Deus para com os outros. Então, cria muitas contendas. Os ciúmes. Ciúmes é mais um dos frutos da carne. O ciúme não é cuidar, não é cuidado. O ciúme, muitas vezes, que ele ultrapassa isso. O ciúme é alguma coisa que você é uma posse, é uma possessão. A pessoa não pode fazer nada, a pessoa não pode olhar para o lado, a pessoa não pode sair de perto de você, ela não pode falar com outra pessoa, que você tem um ciúme doentio, um ciúme de medo de perda, um ciúme de medo de perder, de você perder o controle, ficar de tal maneira que você acaba perdendo aquilo que você mais ama, porque você quer demais para si mesmo. Isso te traz uma insegurança. Este ciúme, então, ele te traz uma insegurança devido você ter medo de perder. E quando a gente tem medo, não tem segurança, você acaba isto te leva a perder aquilo que você quer tanto. É por isso que as pessoas se separam, porque brigam demais. O que tu estava falando no telefone? O que tem? Fica como assim? Para quem tu ligou? Que número foi? Aonde foi? Eu vou ligar de volta. Então isso é uma doença, se torna uma doença o ciúme. É diferente do ciúme quando você cuida, quando você ama, quando você quer o amor de Deus para glorificar e exaltar o nome do Senhor. As iras. Então você é uma pessoa irada, é mais um dos frutos da carne. A ira, as facções, as dissensões e os partidos. Então, amados, estes pecados de feitiçaria, esses pecados da carne, esta separação do espírito da carne, esses frutos das carnes, é exatamente isso, é a ira, é você ser irado, você se ira com qualquer coisa, você fica com raiva, você fica irado com alguma coisa que você não tem controle, que está fora do teu controle, você fica irado até pela vitória da outra pessoa, a pessoa ganhou alguma coisa, você ficou irado porque ele ganhou algo. Então, amados, eu quero pedir para você que você não pode praticar isso, você não deve praticar este mal da ira, de ficar com raiva do sucesso do outro. Não, amado, você deve ficar alegre. O Senhor está dizendo, você está fora do mandamento quando você faz isso, porque você tem que amar o teu próximo como a ti mesmo. Então você tem que se alegrar com o seu irmão e não ficar com a ira com ele. As facção é você procurar fazer divisão, você dividir as pessoas, tem uma amizade ali
entre homem e mulher, tem uma amizade entre dois homens, e você vai lá e busca saber de um e de outro e começa a colocar lá para que aquilo seja dividido, para que você divida aquelas duas pessoas, para que elas são amigas, se tornem inimigas, para que ele te dê atenção, para que seja seu amigo, e acaba que você nem se torna seu amigo e acaba as duas pessoas ficando inimigas. Então, amado, eu digo para você nesse momento, querido, busque a não viver assim, a não fazer isso, a dividir as pessoas, as disseções. Então você vai, as facções, as disseções, os partidos. Você não tem que criar ou ter partido. Eu sou desse partido, eu não gosto daquele, porque eu gosto deste, aquele eu não gosto. Não, se eu estou com este, eu não gosto daquele outro. Não, amado, na palavra do Senhor, na presença de Deus, todos ganhos, é uma união. Eu tenho que amar o meu semelhante como a mim mesmo. Eu tenho que gostar dele, ele gosta de mim, eu gosto dele. E nós vamos viver. Eu penso que nós estamos chegando ao final do programa. No próximo programa eu vou estar falando aqui sobre os frutos do Espírito, sobre as bênçãos. Agora eu falei sobre os frutos da carne, tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que é erro. Mas no próximo programa, amanhã, eu estarei aqui para falar para você a respeito dos frutos do Espírito. Quero agradecer a você, quero convidar você para que a partir de 21 às 22 horas eu estarei aqui ao vivo com você e que você pode estar ligando, você pode estar participando para glorificar e exaltar o nome do Senhor da Glória. Então nós vamos juntos glorificar o nome do Senhor e dizer que Ele é maravilhoso e que Ele tem a solução para todos os problemas, que a palavra de Deus tem a resposta para todas as perguntas que você pode fazer. Então, o Senhor, Ele tem um tesouro. A Bíblia Sagrada, ela tem um tesouro. Quando você lê com entendimento, com discernimento, você vai encontrar a resposta de um tesouro maravilhoso que o Senhor, Ele nos entregou. Inclusive, a Bíblia Sagrada é chamada de testamento, porque o seu testador, ele morreu, mas ressuscitou. Ele venceu a morte. E agora, quando diz que não havia mais morte, não há mais morte, a morte do pecado, da separação do homem com Deus. Aqueles que pratiquem e que vão viver no caminho de Jesus, eles não vão morrer, mas vão passar desta vida para uma outra vida perfeita em Cristo Jesus. Amém? Então, amados, eu quero dizer para você que você é alguém especial, que o Senhor o separou para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, amados, é com você, não existe mais ninguém mais especial do que você. Aleluia. O meu amado, me colocaram a placa errada e agora eu vou falar um pouco do fruto do Espírito para vocês. Aleluia. Então vamos lá falar sobre o fruto do Espírito. Aqui no versículo 22, nós vamos falar do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade e a fidelidade. Aleluia. Então, amados, este amor, a bondade, a fidelidade é os frutos do Espírito. Então, os frutos do Espírito é o amor. O amor é o primeiro e o principal. O principal de todos os frutos é o amor, porque Deus é amor. E dele não vem o mal. Não procede do Senhor o mal. O castigo não é do Senhor que vem. Não é Ele que determina. É consequência de pecado. É consequência do mal que fizemos. E não apenas daquilo que nós achamos que é de Deus que vem a correção. Ele diz que Ele ama, Ele corrige quem Ele ama. Mas a maldade, Ele não vem do Senhor, porque Ele é amor. O gozo é tudo aquilo que quando tu te alegra com a vitória do teu irmão, quando tu te alegra com algo que tu fizeste de bom, quando tu te alegra quando tu estás no meio das pessoas, junto das pessoas, você se alegra e ao se alegrar, você tem um gozo. Esse gozo de participar um com o outro. Você ama teu irmão como a ti mesmo. Tu te alegras com a vitória dele. Tu te alegra com a conquista dele. Você ama o teu próximo como a ti mesmo. Quando tu está fazendo isso, está cumprindo o mandamento que o Senhor determina para nós. Aí você está no Espírito,
vivendo em espírito. Então, o gozo é exatamente esta alegria de estar juntos um com o outro. A paz. A paz é tudo aquilo que te dá tranquilidade e certeza de tudo aquilo que você tem, porque você está em paz, sabe o que está fazendo. A paz, o nosso Deus é chamado de Deus da paz, em Romanos 15:33. A paz do nosso Deus, ele é chamado Deus da paz, o Deus da tranquilidade. Pode deixar que tudo vai dar certo, pode deixar que tudo vai funcionar da maneira que você compreende. Então, amados, vai dar tudo certo. Jesus é o príncipe da paz, aleluia, glória a Deus. É o príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. Em Isaías 9:6, Jesus é o príncipe da paz. Paulo chama de o Senhor da paz. O Senhor da paz é chamado por Paulo em 2 Tessalonicenses 3:16. O Senhor mesmo é a nossa paz. A presença de Deus, ele traz paz, ele traz alegria, ele traz discernimento para nossas vidas. Então, o Senhor é o Senhor da paz. A paz é o fruto do Espírito de todo aquele que crê, do que nós terminamos de falar de Gálatas 22. É o fruto da paz. Então, este fruto do Espírito é a paz que nos traz todo entendimento, que nos dá toda a segurança. Ainda agora eu não falei do ciúme, que é o medo de perder, o ciúme que é o medo de não estar na presença de Deus, ou o medo de perder a pessoa que está em segurança. Aqui a paz é o contrário, é a segurança, é a certeza, é você não tem medo, porque você sabe do que você tem vivido, você conhece o seu sentimento e você sabe do sentimento da outra pessoa para com você. Então isso não vai te dar medo de perda, mas vai te dar paz, vai te dar tranquilidade, vai te dar amor. Amém? Então, amados, agora nós, graças a Deus, conseguimos falar do fruto da carne e do fruto do Espírito, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Que hoje você possa praticar não o fruto da carne, mas o fruto do Espírito. Esse sim é que te traz paz e tranquilidade na tua vida. Quero orar a partir desse momento para glorificar o nome do nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. Amém? Então vamos orar ao Senhor, agradecendo, e conto com você mais tarde. Amém? Pai Todo-Poderoso, toma em tuas mãos, Senhor meu Deus, e abençoa cada pessoa que ouviu, Pai. Dá entendimento, Senhor, que ele possa compreender e praticar e viver para a honra e glória do nome do Senhor. Amém e amém. Muito obrigado. Teu amor me desfaz.